ao podcast Nova Terceiro Setor. Eu sou Raiane França, atriz e comunicadora, e chegamos a mais um dia. Agora apresento a vocês os nossos especialistas, Edmilson, Hélio, por gentileza, se apresentem rapidamente. Bom, eu sou jornalista, especialista em administração pública e gerência de cidades, e temos um trabalho no terceiro setor. Meu nome é Edmilson, sou jornalista também e trabalho no terceiro setor já há 20 anos. Já tenho uma história, já participei de vários projetos, dando palestras, entendeu? Ensinando a elaborar e executar projetos. Coisa boa. E chegamos ao nosso tema de hoje, que é contação de histórias de impacto para... Opa, vamos lá, gente. Aqui a gente faz ao vivo. Contação de histórias de impacto para causas sociais. E aqui, a nossa convidada, Catiúcia Boaventura, seja muito bem-vinda. Obrigada. E pode se apresentar. Meu nome é Catiúcia, né? Eu estou adorando conhecer o terceiro setor, né? Já trabalho aqui em Planaltina, ajudando a sociedade no projeto de empregabilidade da ANE, né? Então, sou psicóloga, já fui também radialista, professora, então sempre ajudando a sociedade, tá bom? Coisa boa. Conta um pouquinho sobre a tua vida, quem é Catiúcia, pra gente conhecer um pouquinho. Então, eu nasci no Rio de Janeiro, só nasci, aí morei algum tempo em Fortaleza. Lá eu era direcionada a outras áreas, né? Área bancária, administrativa, financeiro. Cheguei em Brasília, já vim vendas, aí depois entrei na área de professora, entrei na área escolar de curso profissionalizante, né? Fui para vários segmentos nessa área, né? Então, tenho bastante bagagem nesse sentido, né? Então, e também essa parte de encaminhamento ao mercado de trabalho. Já trabalho 2 vezes já em 2 empresas diferentes, né? No mesmo segmento de curso profissionalizante. Então, tenho bastante bagagem nessa parte de curso profissionalizante, ajudando a sociedade, né? Porque quando você trabalha com educação, você está ajudando a sociedade, né? Educação e emprego agora, né? Então, assim, é isso. Carioca, cearense, brasiliense, como é que você Sim. Porque você nasceu no Rio, mas foi pro Ceará, né? Minha irmã casou com um brasiliense, aí por esse motivo minha mãe não queria que uma filha ficasse em um canto e a outra no outro, e viemos pra cá. Meu pai já é falecido, aí viemos pra cá. Que legal. E conta pra gente, como é que você iniciou essa trajetória no mercado do empreendedorismo, né? Porque você tem uma agência, então a gente pode falar que se caracteriza como empreendedorismo. Quando tudo começou? Porque essa vontade de querer ajudar as pessoas voltadas para, querendo ou não, para a educação, para a empregabilidade? Eu falo que as nossas referências, elas vêm da infância, né? Criança é inocente, né? Ela não sabe muito bem o que ela está fazendo. Aí eu pegava as bonecas, ficava dando aula para as bonecas. Eu falava assim, oi? Assim, e as pessoas olhavam para mim e falavam assim, olha, você tem cara de escritora, a sua voz dá para radialismo, enfim. Começava a falar algumas coisas para atiçar, né? Oh, você tem cara de psicóloga. E aí eu fui pesquisando, eu acho que o pessoal foi adivinhando o meu destino, sabe? E eu trabalhei com muita coisa, trabalhei com essas coisas tudinho. Então, assim, eu assisti, eu era muito pensante também. Eu ficava pensando, como é que eu vou arranjar meu primeiro emprego? Né? Isso bem novinha. Bem novinha. Eu fui sempre muito pensante. Como é que eu vou arranjar meu primeiro emprego? Meu pai acabou de morrer. Meu pai era daqueles que falava, filha minha não trabalha, esposa minha não trabalha. Sério? Era nordestino, já viu, né? Aí eu só estudava, mas também dava orgulho para meus pais, boas notas e tudo. Aí eu falei assim, como é que eu vou arranjar meu primeiro emprego, gente? Eu já estou com 18 anos, não estou na faculdade ainda. E... né? Já terminei o ensino médio. Estágio é que dá a primeira oportunidade. Eu já estava pensando assim. Então, vou arranjar uma consultoria de RH que vai me direcionar para eu não ficar meio que maluca procurando. Né? A consultoria de RH, ela funciona também como agência, né? Ela te dá esse direcionamento, ela te mostra as vagas. E aí, eu já tive aquele feeling desde novinha. Aí, depois disso... eu também comecei a assistir aquele Jovem Aprendiz, né? O Roberto Justus, o Aprendiz. Aí eu falei, nossa, eu gosto de assistir isso aí. Então foram algumas vertentes que eu fui observando e fui percebendo, né? Então, aí foi bem interessante. Aí depois eu escolhi a faculdade de RH, né? Que também cuida de pessoas, né? Então, assim, eu já estava... escolheu bem direcionado. Bem já, direcionado. Né? E eu pensei assim, eu não sei se vocês já perceberam,
Mas a Brasília, ela direciona as pessoas formadas em RH para o departamento pessoal. E aí eu falei assim, poxa, mas como é que eu vou trabalhar com o departamento pessoal? Novamente pensando, se eu nunca trabalhei com o departamento pessoal, como é que eu vou ter essa oportunidade? O departamento pessoal é bem fechado nisso, tem que ter experiência, tem que ter feito cálculo trabalhista. E aí eu peguei e falei assim, não, tem uma ponte aí, tem um segmento que eu vou achar a resposta. Aí eu, pronto, escola de curso profissionalizante. Quando eu entrei, eu não vou falar o nome de concorrências aqui, quando eu entrei numa das escolas e vi o projeto, que tinha esse projeto de encaminhamento ao mercado de trabalho, né? Você tinha a qualificação voltada a isso. E antes disso, até quando eu também procurava uma qualificação, eu ia por esse segmento. Está encaminhando? Não. Vai me dar uma ajuda aqui nesse sentido, um direcionamento? Porque eu acho que tudo na vida, sozinho é um pouco mais difícil. Então, com ajuda, com apoio, com direcionamento, como disse, mais de uma cabeça pensa melhor, né? Então, assim, a gente vai conversando, vai trocando ideias, né, experiências, e aí vai dando certo. Então, foi nesse sentido. Eu vi ali uma possibilidade de eu exercer minha profissão também e ajudar pessoas. Porque eu estudei na faculdade que recursos humanos não era cuidar de DP, né? Não que é bom você saber sobre finanças, é bom você saber sobre cálculos, mas eu queria trabalhar com gente, entendeu? Então, assim, e na faculdade eles nem ensinam cálculo. Eu vim fazer departamento pessoal 3 cursos depois para me aprofundar, entendeu? Mas não era a minha vontade, mas embora que colocar na minha mão eu faço, mas não era a minha vontade era cuidar de pessoas, ajudar pessoas. E aí eu vi isso nessa possibilidade na área educacional, que tinha esse projeto, né, de encaminhamento. Então, assim, antes de trabalhar na área escolar, eu já tinha um projeto também, já tinha apresentado um projeto que, não sei se pode comentar assim, mas não vou comentar de partido nem nada, mas assim, o governo em si, né, a gente sempre tem aquele hábito das pessoas terem um hábito assim meio ruim, né, que não acho que não tem nada a ver, de culpar o outro. Então as pessoas sempre falam, não está acontecendo nada na minha vida porque é o governo, é porque o governo. Tudo é o governo, é o governo. Né? E não é, gente. Às vezes é a gente que não está fazendo nada, não tá achando uma solução para aquele, porque tudo na vida tem solução. Se tem um problema, tem uma solução. Sim. Então aí o que acontece? A gente fala, vende brigadeiro, faz alguma coisa. Então, assim, às vezes tem, não é emergencial, depois, né? Porque as pessoas às vezes querem dar aquele salto, né? São e muito imediatistas. O gozado que a gente vai vendo é que as pessoas falam às vezes que está precisando de emprego, mas não tem qualificação e quer o emprego assim top das galáxias. Não é assim, não é escadinha, né? A gente sabe a nossa estrada. Foi tudo assim, começando, estudando, se qualificando. Então, da mesma forma. Então, eu sempre falo, o ensino médio, ele te prepara para o vestibular, ele não te prepara para o mercado de trabalho. Então, é isso que eu vou enfatizando na cabeça das pessoas. Você precisa de qualificação para poder melhorar seu currículo, para você ter uma bagagem melhor, para você ter uma oportunidade melhor, né? Então, é isso. Foi nesse sentido que eu comecei a ver. Então, eu quis voltar a trabalhar exatamente com pessoas, porque eu vi a possibilidade de uma escola fazer isso. Que lá eu faço a simulação de entrevista, eu treino a pessoa, dou um direcionamento para ela, ajudo ela a enxergar uma possibilidade de emprego. Também mostrar para ela que, às vezes, o primeiro emprego não é dos sonhos, mas é um primeiro passo. É um primeiro passo exatamente para você ter essas possibilidades. Ai, que top. Uma curiosidade, você falou que são estágios e CLT. Estágio para qualquer área? Então, e a partir de qual semestre? A partir do primeiro vocês já conseguem? Então, a gente tem um critério de encaminhamento, né? Porque a gente tem que ter um critério também, porque para ser justo. Mas só que assim, a gente vai também, a gente é coração. A gente tem um lado social. O lado social é o quê? Você não está nos critérios ainda, mas você vai ser observado em relação aos critérios, mas eu preciso que você, se você está com vontade de trabalhar, se você tem necessidade no momento, então aí entra o coração. Aí você fala assim, não, eu vou te dar essa oportunidade, mas continua vindo para as aulas, continua se empenhando, né? Continua avaliando suas notas, né? Porque isso daí também, o trabalho, a gente tem um vínculo com a parceria. Então, a parceria, ela quer ver se você está tendo um bom desenvolvimento também aqui na área escolar. Catilson, eu estou percebendo aqui que vocês têm um trabalho de educação, um aspecto de qualificação profissional. Sim.
E vocês têm também um trabalho social, de Sim. responsabilidade social. Sim, Percebi também que você é embaixadora da ANE, né? Que é essa Agência Sim. Nacional de sim, Emprego. sim, Dentro do nosso tema, de contar um pouco de história de impacto social, sim. você tem uma história para contar de alguém que deu resultado nesse investimento social? Sim, tenho sim. Eu vou pegar um exemplo de uma aluna nossa, né, que eu encaminhei ela, com 3 meses, ela se tornou um gerente, não é para qualquer um. 3 Ela meses. entrou já para CLT ou como? Não, é CLT, exato. No caso Aham. Foi dela pelo foi estágio, CLT. não, foi pelo CLT. Só que ela também é uma menina muito desafiadora, né? Porque ela também tem uma empresa, né, de estética. Então, ela faz a parte de sobrancelhas e tudo. Então, ela acabou sendo um destaque também pelo fato da vontade, da força de vontade. Tem uma história de vida também bem sofrida. Então, assim... e ela já fez até palestra lá na escola falando sobre, então, né? Então, é um dos, né? Então, a gente vai percebendo que tem pessoas que elas já estão com muita vontade. O que acontece com a sociedade hoje em dia? Principalmente da nossa região, né? Eles estão muito desacreditados. Então, a gente exatamente injeta isso a acreditar, né? Acredite, né? A sua vida pode mudar, né? A gente está constantemente fazendo a diferença na vida das pessoas, aí que entra a parte social também, de dar expectativa de emprego, de oportunidade, né? Que aí a pessoa começa a ver, poxa, eu vim de uma família mais humilde, mas eu tenho sim oportunidade, eu consigo através da qualificação, ou até antes da qualificação, através dessa oportunidade de emprego, a minha vida pode trazer mais dignidade para a minha família, né? Atender exatamente as situações assim de necessidades que às vezes estão emergenciais. Eu queria só para terminar essa minha pergunta, Ah. a ANE, ela é uma plataforma que faz conexão de, como vocês falaram lá, talentos e oportunidades, no caso, Talentos pessoas e oportunidades. empresas, é isso, Sim. vocês fazem essa ligação. Para você entender, no caso, eu faço parceria com os empresários, né? Porque os empresários têm as vagas. Uhum. E aí, no caso, a gente faz a parceria com ele e ele me fala sobre a vaga. Ah, tá tendo uma vaga assim no perfil tal. Aí eu vou em busca desse perfil. Só que assim, apesar da gente estar com uma geração tão tecnológica, os nossos alunos, eles estão muito no Ctrl+C e Ctrl+V. Parece que perdeu aquela percepção de pensar, É sociológico, né? Então, e sim, de interpretação de texto. Às vezes vê uma vaga, não entende muito bem, aí você vai lá, trabalha em cima, explica o que é. Às vezes até confunde o que é CLT estagiário, que você fala assim, poxa, confunde, mas confunde. Então, assim, a gente explica isso e aí são essas vertentes, assim. Então, a gente vai e aí quando eu encontro um perfil que não está preparado, um perfil tímido, porque aí os empresários, eles querem pessoas prontas. Isso infelizmente, né? Pessoas já comunicativas, né? Sim. Que já tenham um certo... É o mercado, né? O mercado ele tem essa exigência, né? ele tem essa exigência, não é... Né? Então, eu falo assim, eu até pego eu como exemplo, porque quando eu tinha 15 anos eu era tímida. Então, eu boto exatamente no exemplo para eles. Pessoal, vocês conseguem. Né? Existem técnicas que fazem com que você comece a trabalhar mais a sua oratória, a sua comunicação. Hoje eu trabalho com a comunicação. Já trabalhei com a comunicação em rádio, né? Em professora. Então, assim, acreditem, é possível sim. Então, eu trago exatamente essa motivação também para eles, que é uma ação social no sentido de motivar a pessoa. Então, aí eu faço esse treinamento. Quando ele chega, às vezes nunca foi para uma entrevista ainda. Aí eu faço a simulação de entrevista com ele, né? Dou todo o direcionamento das perguntas que caem mais, as respostas mais adequadas. E eu te digo, o que me paga, que faz com que todo dia eu acorde, todo dia continue trabalhando nesse projeto, é a mudança de vida nas pessoas, porque é gratificante. É gratificante você ver um aluno tímido e ele chegar confiante. É gratificante você ver uma pessoa que ela estava precisando tanto daquele emprego e ela te agradece, ela faz um vídeo, ela reconhece a sua ajuda que você deu e que você também fez a diferença na vida daquela pessoa. E ela reconhece isso, o seu trabalho e esse direcionamento que você deu. Catiúcia, né? Perdão. Não, tranquilo. O terceiro setor, ele viabiliza transformações de vida nas pessoas,
né? Sim. Hoje o terceiro setor, ele tem um alto índice de empregabilidade, entendeu? Expande as questões. Dentro da sua visão, pelo seu conhecimento do terceiro setor, aonde ele pode entrar para poder viabilizar o seu projeto? Então, a gente tem a nossa parte social e a gente também não tem a parte que é, né, direcionada para pessoas que já têm condição. Então, as pessoas que não têm condição, se você conseguir um apoio, um direcionamento, uma ajuda, a gente pode ajudar ainda mais, né? Então, assim, que são pessoas, a gente tem esse projeto, a gente mantém esse projeto porque a gente viu a necessidade. A gente viu a necessidade. Que as pessoas, elas estavam... uma região que precisa de mudança. Eu preciso acreditar que mesmo eu vindo de uma família mais humilde, eu posso ter um cargo melhor na sociedade. Então, a mudança de vida, exatamente mudar esse ciclo repetido, que a família às vezes, eu sou assim, eu vou ser assim, meu filho vai ser assim. Então, é isso nesse sentido. Síndrome da Gabriela. Exatamente. Então, a gente vendo e trazendo essa possibilidade, a pessoa falando, poxa, mas eu nunca pensei que eu poderia, né? Então, isso é muito gratificante. Porque, assim, a gente tem essas 3 situações que chamam muita atenção. Educação, emprego e saúde. Eu vou falar por que saúde? Porque a gente tem um curso de saúde. Tá? Então, os cursos é administração, junto com gestão administrativa, com informática. Temos o curso de inglês, né? Que línguas é um diferencial também, dá uma oportunidade. E temos o curso de atendente de farmácia. Né? Quantas farmácias tem aí? Muitas. Mas então, vocês estão detectando demanda de mercado, né? Então, mas só que a gente não pega somente isso. Porque eu acho que o leque, você pode ajudar mais pessoas, além desse pacote, né? Então, além desse segmento, no caso. Então, quando vem um empresário, eu tenho uma vaga de rede de mídia, eu tenho uma vaga de, sei lá, antena solar, como já aconteceu, que é uma vaga difícil, você encontrar uma pessoa que tenha habilidade com isso, qualificação para isso, mas aí entra até a sustentabilidade, enfim. Então, você está vendo quantas coisas são englobadas num simples projeto, projetão, né? Que vai pegando outras situações. Você tem números, assim, mais ou menos, quantas pessoas já foram impactadas pelo... Olha, em termo geral, até no próprio site deles tem 45 mil pessoas, porque a gente é uma franquia, então ela é espalhada, né? Em Planaltina, ela é uma franquia que tem um trabalho social. De responsabilidade Aqui em Planaltina começou faz quanto tempo? Se eu não me engano, ela tem 10 anos. Faz 10 anos. 10 anos, né? Então, a gente também tem o projeto PIC, né, que é o projeto de qualificação. A gente também tem, assim, o aluno chega, eu nunca fiz currículo. Eu estou até sem dinheiro, desculpa falar, estou até sem dinheiro para fazer um currículo. Então, eu vou lá, eu faço o currículo dele, peço para imprimir lá no setor acadêmico, a gente imprime, entrego para ele, para dar uma ajuda, um suporte também, né? Porque a gente sabe que às vezes a pessoa está desempregada, está sem dinheiro de passagem, está sem dinheiro de fazer um currículo mesmo. Ou também nem sabe como fazer um currículo. Então, nada melhor do que você estar fazendo com um profissional. Você vai fazendo uma lan house, ela faz do jeito que ela acha que é certo, né? E você está com uma profissional de RH, formada em psicologia. Então, assim, eu vou saber exatamente o que tem que ter no seu currículo, que realmente precisa. Como é que faz a pessoa, por exemplo, ela tem um talento, ou nem descobriu o talento dela ainda, mas ela está precisando trabalhar. Como é que vai fazer o contato dela com a Anne? Para ela... Então, aquele primeiro contato. Então, a gente libera, né, exatamente a divulgação, né, através das redes sociais. Então, tem exatamente lá meu telefone, a pessoa entra em contato, né? Eu sempre falo para a pessoa vir ou 10 horas ou 14, para ficar organizado também, tem outras demandas a ser feitas, a parte administrativa eu também faço, o contrato de estágio eu também faço. Então, assim, aí ele vem, né, a mim, e eu vou ver o perfil dele primeiro, vou ver o que ele quer também, vou mostrar as vagas que eu tenho. Tem que ter esse alinhamento. Eu falo que é igual um casamento, né? A empresa tem que estar te procurando, você tem que estar procurando ela. Tem que casar, combinar certinho. Então, aí nesse sentido, aí eu mostro, porque às vezes a pessoa está precisando, mas ela mesmo precisando, já aconteceu isso. Esse é um grande desafio. Porque como é que eu falo que eu estou precisando, que eu não tenho nem comida na minha casa, e eu falo que eu não quero este emprego, mas eu quero este.
eu não quero trabalhar no plano, a gente tem uma dificuldade, por incrível que pareça. As pessoas, elas não querem sair daqui para ir trabalhar, não. Eu já tive vaga em Sobradinho, que não é tão longe, a pessoa falava, mesmo falar para mim, eu tô precisando. Eu falava, mas como é que tá precisando desse jeito, gente? Eu ia até a pé. Eu tinha um então, colega que ele ia situações que de bicicleta. Sim, saía da estância e ia de bicicleta para Sobradinho. Não, a gente tem uma aluna que ela mandou um vídeo para ela é muito... Ela com 15 anos querendo trabalhar e não podendo ainda, porque começa estágio é 16, né? Aí ela, olha aqui o que eu faço todo dia, eu atravesso um rio para vir para aula. Mandou o vídeo, para vocês verem que eu não tô brincando. Quando quer, né? Com pedra. Aí eu falei assim, isso é impactante. Aí ela falou, olha o que eu faço todos os dias para vir para aula. E tem gente, né, que chega lá, chega com um pezinho de lama, que você vê que mora na zona rural, né? Então tem gente lá chega com um pezinho de lama mesmo, um pezinho de barro. Então assim, isso daí também é um diferencial de você, eu sempre falo, se você não trabalhar só por dinheiro e não gostar do que você faz, não ter paixão, não querer ajudar as pessoas, saia, você não está na área certa. Você porque tem que amar a educação mesmo, né? é isso, é você amar o próximo, porque você vai fazer a diferença dele, vai fazer a diferença na vida dele. Com certeza. Porque com certeza essa pessoa, ela já é uma guerreira por passar por tudo isso, né? Tem muito aluno que vem de bicicleta também, fazendo exercício, né? Vem para a aula também. Então, assim, a gente vê se a necessidade do aluno baseado nessas situações. E fora o que a gente não sabe, né? Então, assim, eu vi até uma vez, eu estava vendo sobre evasão escolar e estava falando sobre isso, que um dos alunos não queria vir porque achava que a roupa dele não estava legal, ou seja, são detalhes que às vezes você nem imagina que pode ser uma evasão, porque você vai pensar logo só na parte financeira, né? Só na parte pedagógica, você não vai ver o lado humano às vezes, mas às vezes tem outras coisas que ele tem vergonha, que ele não quer ir porque ele ainda tem uma certa dificuldade. Então, eu sempre falo, tem 3 coisas na vida que a gente nunca vai fugir. Eu falo isso para os meus alunos. Fila, não é verdade? Fila tem em tudo que é lugar. Prova, mas vai fazer prova em algum momento. Processo seletivo também, né? Concurso público. Então, assim, em todos os momentos você vai ainda ter contato com português. Se for prova escrita, você vai passar por uma prova moral. Português, matemática e redação é pro resto da vida. Não tem como. E outra coisa apresentação. Por mais que eu falo, pessoal, não fica com raiva do seu professor. Não fica. Ele está te preparando para a vida. Quando ele fala para você vir fazer a apresentação aqui na frente, não fica. Você está treinando. É a briga com meu filho. Porque ensino médio você já passa por isso, faculdade você passa por isso, depois você vai para uma entrevista, numa reunião de negócios, o dono, o diretor, enfim, o gestor, seja qual a nomenclatura daquela empresa, vai te chamar para frente, para você falar alguma coisa. E aí? Aí você vai ser aquela criança antiga que está dentro de você ainda? Então, enfrenta seus medos. Eu tenho medo de altura, enfrenta, porque um dia você vai estar em frente ao seu medo. Então, é exatamente isso. Nesse sentido, eu sempre tento trazer a razão. O choque de realidade nem sempre é ruim, que é um pouco de você trazer a razão, a conscientização. Porque tem aluno que ele fala, professora, não vou mentir para você, não. Eu estou aqui porque meu pai me quer, minha mãe quer, mas eu não queria estar aqui, não. Eu falo, mas eu vou te mostrar agora porque a importância de você estar aqui. Porque eu quero que você entenda por que você está aqui, porque aí você vai levantar com vontade de estar aqui. Você entender a importância, né, o objetivo, né, o que vai servir isso aqui para a sua vida, né, porque você se qualificando vai melhorar seu currículo, você vai ter possibilidade de realizar seus sonhos ao arranjar um emprego. Eu falo, você quer autonomia financeira? Você quer comprar seu tênis? Você quer comprar seu celular? Você quer ir mais vezes para o cinema? Porque seu pai vai dar o que ele pode. Mas a partir do momento que você tem essa autonomia financeira, né, você vai poder direcionar a sua vida, mesmo que você seja de menos idade. Né? Então, aí eu já trago isso, a realidade. Com certeza. Conscientização. Isso. Esse projeto, ele é mantido por quem? Como é que vocês viabilizam ele aqui em Planaltina? Desculpa. Tá um pouquinho quente aí. Desculpa. Então, a gente tem esse projeto
do PIC, e a gente tem um projeto que não é do PIC, né? O projeto do PIC, ele tem as suas ajudas, né? Que a gente direciona para os alunos que realmente precisam, né? E tem a parte que a pessoa... alguma ajuda mensal? Uma Como é bolsa? que é? Uma bolsa? É uma bolsa. É uma bolsa. Uma bolsa que a Bolsa gente dá. 100%. No caso. 100%. Nesse caso do PIC é 100%. Mas PIC é essa 100%. bolsa é para participar do projeto, assim, no sentido de estar participando das ações, Os cursos. ou é financeiro? Esse projeto, ele dá do PIC, se a pessoa não quiser fazer o pago, ela não faz. Ela já ganha o Eles PIC. têm o trabalho deles pago, mas esse trabalho que eles fazem é um projeto trabalho de social. responsabilidade social. Então, dentro sim. da iniciativa privada, eles têm Que tem o responsabilidade trabalho de social. responsabilidade Sim. social. Aí algumas vagas são destinadas, não paga, né? Sim, por exemplo, as vagas de CLT. A vaga de CLT eu posso direcionar para todos, inclusive aquele que não fez o PIC. Interessante. Inclusive quem não fez. Então, se a pessoa chega lá, porque exatamente... É uma agência, né? Você tem lá uma um agência. banco de dados, né? Então, a gente tem essa preocupação social também até para encaixar nas vagas, porque se eu só depender só do aluno, a gente tem vários alunos, na Tem que verdade. despertar, né? Tem alunos... Faz o curso até despertar. Sim, É a bom, gente pô. tem aluno de várias idades, não é só adolescente, né? A gente tem de 9 até, eu tenho uma senhorinha que tinha 70 anos, estava lá estudando. Então, assim, a gente tem várias idades, porque às vezes a pessoa, ela quer voltar a ingressar no mercado de trabalho, às vezes foi dona de casa por muito tempo, ou então quer mudar de emprego, eu queria melhorar, eu queria outro emprego. Às vezes a pessoa está trabalhando, ela chega lá querendo sair do trabalho, eu quero vir aqui para ver se tem outra oportunidade, porque enfim, eu cansei, quero uma melhoria para a minha vida. Então tem várias situações, né? Tem situações de realmente a pessoa está precisando, tem situações que a pessoa quer mudança de vida, então constantemente aparecem situações. Uma vez apareceu um fato engraçado, um aluno que chegou para mim e estava estudando integral. Ele falou assim, me arranja um estágio. Eu falei, como é que eu vou arranjar estágio para você, menino? Que horas? Tá, primeiro você tem que terminar, nesse caso aí, tem que ter só um horário para eu poder, né, integral, como é que... Então, assim, para ver a inocência dos jovens ainda, né? Eles ainda acham que talvez alguém vai pagar para eles para estar estudando. Talvez tenha sido esse pensamento dele. Não, ele tem que estar ali presente na empresa. A empresa precisa dele. Por mais que ele seja um estagiário, a empresa precisa do tempo também para ele dedicar à empresa. É verdade, precisa. E o desafio do aluno também é ele que nunca conseguiu trabalhar e administrar o tempo dele. Estudar, trabalhar. Meu Deus, será que eu dou conta? Enfim, às vezes passa por esses desafios. Você me também. fez me lembrar, há uns 19 anos atrás, eu conheci a Rede Cidadã. A Rede Cidadã, ela tinha um convênio com o governo federal, com o Ministério do Trabalho, e eles faziam esse trabalho semelhante de vocês. Claro que vocês têm esse braço, né? Na iniciativa privada, vocês têm esse braço social. Mas eles eram exclusivamente social. E eles conseguiram arrumar tanto emprego. Eu me lembro que eu fazia um projeto chamado Movimento Primeiro Emprego, em Brasília. Eu trabalho no terceiro setor, eu tenho um bocado de ano, viu, Edmilson? Revela a idade aí, É uma idade. Eu conheço ela já tem uns 15 anos. Não, você não conhece, tem mais de 15. Com mais de 15, Tem né? mais de 15. Mais de 15 Mas anos. só naquela época do Marcelo, Sim, você tem muito mais de 15 anos. Eu tenho uns 10 que uns conheço 20. ele. Não, então vocês estão com novos. certeza. Ó, eu comecei a fazer o terceiro setor, eu tinha 17. Eu tenho 54. Bacana. E eu comecei líder. Eu não comecei lá atrás, não. Eu comecei tomando a frente das coisas. Então, quando foi em 2004, 2005, a gente tinha um trabalho, isso que eu falei, temos 20 anos, eu falei 17, já conta errado. 2004, nós estamos em 2026, né? Uns 20 Tem anos, mais. Rede Cidadã. E eu me lembro que todos os meninos que eu indiquei, eles trabalharam. Todos. Que bacana. Todos. Que eles estavam no movimento Primeiro Emprego e a gente fazia a capacitação deles, né? Você mostrando aí, eu lembrava. Olha como é que são as coisas. A gente jogava no mercado, a gente não cobrava nada, um trabalho social. Mas quem pagava a conta? Sempre o empresário. E aí a gente tinha uns 3, 4 empresários de Planaltina que pagavam, né, a conta do projeto. E aí esse pessoal passava por um processo de qualificação,
começava com 100 pessoas e terminava com 15, sabia? Desses 15, quando finalizou, todo mundo foi trabalhar. Que nem todo mundo quer, Nós né? preparamos todo mundo. Que é um processo depurativo, né? Nem todas as pessoas, elas estão prontas para ser... Pra como dizer se sim, fala né? assim? Para dizer sim. Pra passar pelo E elas têm que processo, passar né? por um processo Nem de todo mundo quer resiliência, passar. né? E outra, não podemos também cobrar de todo mundo. Sim. Porque tem pessoas que vivem, tem uma classe social diferente da outra, tem oportunidades diferentes da outra. Tem pessoas que têm oportunidades e não sabem aproveitar, né? Sim, isso é Tem outros verdade. que não têm oportunidade nenhuma e vai buscar. É verdade. Então, pessoas são diferentes. É igual você falou, eu era tímido. Eu também era tímido. Aham. Eu era tímido. Eu me lembro da reunião, passava lá 20 pessoas, estava na reunião. Quando chegava na minha vez, eu doido para falar. Quando chegava na minha vez, eu falava, não, pode passar a próxima. Hoje não. Hoje Aí o povo tem que mandar eu calar, ficava né? uma hora, ficava duas. Hoje o povo tem que mandar eu Tipo assim, calar. Hélio, Então, eu vou calar logo. Eu vou deixar vocês perguntarem para ela. Mas é muito interessante essa questão, porque a Protege Brasil, que eu presido, a gente, há mais ou menos uns 14 anos atrás, a gente fez um Tá fazendo a conta projeto... errada, não tem 14, tem muito mais do que 14. Não, mas 14 anos atrás. Não, é porque tem muito mais. Entendi. A Protege Brasil tem muito mais, mas há mais ou menos uns 14 anos atrás a gente iniciou um projeto de capacitação profissional. Então, a gente capacitou mais de 1.600 pessoas. Ah, isso é E o Hélio falando dessa questão da depuração, a gente tinha projeto que nós iniciávamos com 400 pessoas e acabavam com 50 pessoas. Principalmente, ainda nem se falavam na questão de merendeira, mas a gente já dava o curso de graça e tudo mais. Então, assim, o que eu vejo, o terceiro setor, ele tem essa veia. E a gente tem que entender, como o Hélio Rosa falou, muitas vezes as pessoas desistem por diversas situações. Sim. Aí eu pergunto para você, eu estou vendo que a sua entidade trabalha muito com uma questão assim, das pessoas mais jovens. E as pessoas mais velhas, aquelas que estão querendo se requalificar, existe alguma ação nesse sentido? Então, uma vez eu fiz uma reunião, né? Eu fiz um café empresarial e eu estava trazendo isso à pauta. Porque o que acontece? Como eu vou e volto, a conscientização, né? Porque a conscientização, ela parte exatamente de você saber a importância, né? Até peguei um gancho e falei, olha, vocês trabalham, por exemplo, numa farmácia, vocês são donos de farmácia, né? É o cliente que entra aqui, às vezes são pessoas de terceira idade, por que não tem que ter uma pessoa né, para poder representar a empresa de vocês? Né? Porque é o cliente, está representando o seu cliente. Então, o nosso grande desafio é esse, é fazer com que o empresário ele comece a saber que a experiência também conta, né? Porque, assim, é claro, tem empresas e empresas, né? Tem aquela empresa que ela realmente quer o perfil mais jovem, porque acha que tem mais energia, porque acha que, enfim... Vai ficar mais tempo na empresa, né? né? São características e, vamos dizer assim... internas, né? Perfis internos que eles querem, assim, a empresa ela vai sempre ter um perfil que ela quer, então ela vai passar isso para ela porque é a necessidade da empresa, não é bem porque a gente vai julgar, é a necessidade daquela empresa, é como ela vê, né? Por exemplo, tem empresa que ela quer homem, né, para carregar peso, outras já a empresa quer mulher porque acha que mulher é mais delicada, é mais organizada, então assim, é a visão meio rotulada que a gente tem da vida. E aí isso daí faz com que também a gente comece ou até a própria necessidade da tua empresa mesmo. A tua empresa tem essa necessidade, então aí você vai querer procurar para se adaptar à sua realidade. Ou às vezes eles não têm tanto tempo para treinar, para qualificar, né? Então assim, por isso que eu sempre faço isso, ó. Eu falo para o aluno, não, você pode ser encaminhado com treinamento ou sem treinamento, mas eu falo para você, se você vir aqui fazer a simulação de entrevista, você tem uma chance maior de passar. Se você quer ir sem ser treinado, vai dar o brancão, você vai chegar lá, não vai saber o que falar, você vai chegar lá mais tímido, então eu preciso ter esse contato contigo para te preparar, para falar as perguntas que caem com frequência, as respostas mais adequadas, fazer a correção das suas respostas, porque isso daí se torna mais assertivo, ele vai saber como o sistema funciona. Quando eu começo a saber como o sistema funciona, eu me adapto melhor.
Então, aí quando você faz essas situações da pessoa, choque de realidade, percepção de mundo, percepção de empresas, o que a empresa quer de você. Aí, se você entrega o que você quer, eu sempre falo, mas eu não tenho experiência. Você não tem experiência, mas você já foi cliente algum dia. Se eu tenho uma vaga de atendimento, você já foi cliente, você já entrou numa empresa, você sabe como é um atendimento, você sabe como você gostaria de ser atendido. Então, assim, eles vão percebendo isso e vão fazendo essa entrega. Quando eu entrego, eu mostro a oportunidade de credibilidade. Eu falo, aluno, o maior talento que Deus nos deu foi a fala. Utiliza a seu favor. Vende a sua imagem. Vende as qualidades que você tem. Mesmo que você nunca trabalhou, você tem qualidades. Né? Mostra o que você pode vir a fazer pela empresa. Que aí vai partir o interesse da oportunidade, mesmo sem experiência. A pessoa vai sentir credibilidade e te dar uma oportunidade. Então, esse é um trabalho de formiguinha. Tem algumas coisas que é trabalho de formiguinha, no sentido de você conscientizar. Eu acho que a conscientização é a palavra certa. Para a gente mudar um quadro onde a gente possa atingir a mudança da percepção do mundo, é com a conscientização. Só que tem coisas que você consegue resolver de forma imediata. Tem outra que é trabalho de formiguinha. Eu não sei se eu consegui te responder, mas tentei peso e medida, né? Adaptar um pouco mais à realidade do mundo. Porque a gente gostaria de contratar todos, de ter possibilidade para todos, mas não depende só de Porque nem sempre nós. a demanda que a empresa tem, você vai ter a pessoa pronta para aquilo. E também assim, transformação. Eu acho assim, com qualificação fica mais fácil. Porque se eu olhar o currículo com qualificação e um currículo sem qualificação, se a minha empresa preza pela qualificação, mesmo que a pessoa tenha uma idade, ela vai olhar pela qualidade da pessoa, ela vai pelo menos ter curiosidade de fazer uma entrevista. Né? E eu falo também da imagem pessoal, né? Você ir bem vestido e tal, a imagem também. Então, a gente, no caso, a preparação é tudo. Currículo para ver se está montado da forma correta, a roupa para você ir para entrevista, porque cada roupa é uma situação, cada emprego é uma situação de roupa. Então, eu falo toda essa orientação também, é feita essa orientação, certo? Então, respondendo aquela pergunta que você tinha feito, que eu acho que foi você que fez. Eu tinha um projeto antes, né? Então o governo ele tem essa mania de ficar falando, as pessoas têm essa mania de culpar o governo. Então eu na época eu apresentei, né, para os políticos de modo geral, e eu falei, isso daí vai tirar essa culpa de vocês, porque a educação, né, você mostrando para a pessoa que ela arranjou o emprego, ela não vai reclamar mais do governo, porque o emprego foi arranjado na agência, mas eles ainda têm a imagem que o governo ajudou em alguma coisa. Entendeu? Então, na época, antes de eu ingressar nisso, eu já tinha esse projeto para conscientizar os políticos. Entendeu? Porque aí entra a palavra conscientização de novo. Mas aí depois eu vim, né, era um projeto que estava só no papel, aí eu deixei para lá, deixei quieto, e comecei a trabalhar nas empresas mesmo, que também me representa muito bem, porque eu estou fazendo o que eu gosto, que é ajudando pessoas, mudando a vida das pessoas, tendo credibilidade nos locais também que eu chego, as pessoas falam assim, cara, o trabalho que você está fazendo é magnífico. Então, assim, a gente faz, por exemplo, para vocês entenderem também, a Anne, ela faz feira, ela faz oficinas, ações sociais, por exemplo, pega os alunos para medir glicose, né, aferir glicose, medir pressão. Então, ela faz todo esse procedimento também. Então, por exemplo, o projeto... A Anne faz ações sociais, né, que engloba ali o setor, o terceiro setor, empresa, os alunos, né? Sim. E também ela tem eventos. Feiras. Por exemplo, no ano retrasado, eu montei o projeto de feira de empreendedorismo, apresentei aos gestores, professores, e a gente trabalhou em conjunto. E a gente fez o aluno botar a mão na massa, montar a empresinha dele, trazer, vender para os outros alunos, vender para as pessoas que apareciam, os alunos, os pais, o público externo. Então, vocês trabalham em empregabilidade e empreendedorismo. Sim, também, as duas coisas. A gente trabalha isso também. Porque eu falo, não, é que a gente permite o aluno não arranjou emprego ainda, você é bom fazer um brigadeiro, você é bom fazer uma torta de frango, pode vender aqui, a gente não proíbe. O aluno pode ir lá na escola, vender para os outros colegas. Né? Ele pode vender para os outros colegas lá na sala, nas outras salas, para os funcionários, a gente dá essa abertura. Né?
Porque eu falo que o curso administrativo ele é 2 pilares, né? Ele ensina você ou a montar a sua empresa ou trabalhar para os outros no sentido de auxiliar administrativo. Embora que a administração é um leque muito grande, né? Ele abrange muita coisa. Na área de escritório tem muitas possibilidades, auxiliar de escritório, né? Departamento pessoal, contabilidade, auxiliar de estoque, almoxerifado, né? Enfim, e tem a área de comunicação também, atendimento, vendas, operador de caixa, então tem várias possibilidades, né? Operador de telemarketing, então tem muitas possibilidades. Eu vi que ela contou a história daquela menina que teve um deslocamento aí, que passava até por pedras e tal, Sim. e os olhos dela encheu de água. Realmente ela tem amor pelo que faz. Isso aí é bonito. É muito bom quando a gente ama o que a gente faz, né? Porque assim, é natural. Você faz assim, de uma forma bem suave e pode ser leve. Você falando da questão da preparação, aí a gente vai lembrando de histórias, né? Sim, da preparação, de vestimenta e tudo. E aí eu tenho uma amiga que trabalha até hoje, ela é gerente de RH. E aí tinha outros colegas que me pediram indicação de emprego. Falei, tá bom, eu posso falar com ela, mas aí você passa por passo a passo, eu só vou indicar. E aí, nessa época, ela estava cuidando de uma rede de farmácias e eu indiquei uma pessoa para ela. Essa pessoa apareceu lá para a entrevista de Havaiana. Assim, parecia que ela estava, eu vou ali no mercado. Coloquei, tô de calça jeans, uma blusinha de alcinha e Havaiana. Quando ela me ligou, aí eu achei que ela tinha me ligado para contar como é que foi a entrevista. Ela falou assim, Rai, sem condições. Ela apareceu lá de Havaiana, de blusinha de alça e calça jeans. E assim, aí eu fiquei pensando, era pela condição social da pessoa? Não era. Mas realmente, isso tem que deixar bem claro, principalmente na parte de vocês, né? Nessa parte social, de realmente falar o quão é importante a pessoa ir bem trajada. Não precisa de, nossa, preciso ir com essa roupa. Mas, poxa, ir mais alinhadinho, colocar um tênis que você tem, um sapato, porque eu fiquei pensando assim, gente, eu falei, como é que uma pessoa foi para uma entrevista de emprego e foi de Havaiana? No final das contas, ela não quis a vaga. A minha amiga ainda queria dar uma chance para essa pessoa por mim, mas ela falou assim, ela falou que não quer, porque é muitas horas de trabalho. Sim, Eita. a gente enfrenta essas situações. E assim, olha que interessante. A minha amiga deu uma chance para essa pessoa, porque me conhecia e eu estava indicando, porque eu queria ajudar. E deu a segunda chance, né? Uma segunda, porque o primeiro impacto foi assim, como assim? Uhum. Aí a pessoa falou assim, não, são muitas horas. Ou seja, aí vem aquela coisa, a pessoa não quer. Então, se ela queria que fosse lá, eu vou trabalhar só 4 horas. Se a pessoa não quer trabalhar para alguém, ela monta seu próprio negócio. Eu sempre digo assim, né? Não tem como. Mas, eu estou desempregado. Então, a pessoa fala e chega, dói o tímpano. Gente, não faz sentido. mas olha que... Até exemplo de superação que a gente tem de pessoas, não sei se vocês já viram aquele rapaz que não tem braço, não tem perna, só tem um tronco. Sim. E a cabeça, e o cara E toca arrebenta. sensacional. Não, lindamente, Não é possível. lindamente. Desculpa. Mas olha o que você está falando, essa questão de trabalhar pra gente, abrir o próprio negócio. Aí é que a pessoa se engana. Eu vou abrir, aí eu não vou trabalhar. E aí você vai ter que ser o primeiro a acordar. E o último a dormir. E você talvez nem vai ter horas de sono de qualidade. Existe até um meme, né? A pessoa fala assim, eu vou ser dono do meu próprio negócio. Que eu vou trabalhar, vou dormir até tarde. Vou dormir até tarde. Aí chega a pessoa acordando 5 horas da manhã. Eu vou sair mais cedo do trabalho, aí a pessoa está lá 1 ou 2 horas da manhã trabalhando. Eu, por exemplo, na minha vida é assim. Então, eu não tenho esse tempo, não. E por mais que a pessoa fale, o Hélio trabalha por conta própria, que eu adotei o home office desde 2011, né? Meu último cargo que eu assumi foi em 2010, na Secretaria de Ciência e Tecnologia, na Secretaria de Justiça. E em 2011 eu falei, eu não vou mais trabalhar em lugar nenhum, vou trabalhar para mim. Então eu adotei o home office. Hoje eu já não dou conta de fazer mais nada. Assim, eu não dou conta nem de construir uma loja. Né? Eu não dou conta, eu só trabalho com parceria. Se eu preciso de um escritório, eu vou buscar alguém que tenha. Né? Então, mas até eu chegar nisso daí, demora. E outra, a pessoa fala, o cara trabalha em casa, né? Aí, gente, 1 ou 2 horas da manhã trabalhando. A gente fala, teletrabalho, ninguém trabalha. Ninguém trabalha. Tá em casa, ninguém trabalha.
Eu estou até 1h, 2h da manhã trabalhando e acordo 5h da manhã. Você só tem todo dia. benefício de ficar mais à vontade com essa questão de vestimenta. Mas aí, para você estar de home office, você tem que ter uma boa internet. Isso. Você tem que ter os Sim. equipamentos, você tem que ter um computador. Computador. No celular não adianta você falar assim, vou ficar de home office e não ter... Nem tudo, né? Eu, na verdade, eu faço 99% do meu trabalho é celular, porque hoje tem aplicativo Sim, para hoje tudo, em né? dia é tudo. E o pessoal que trabalha comigo na parte de usando notebook, computador, fala, pá, como é que você dá conta? Eu falo, eu adotei assim, né? E a gente vai acostumando assim. Eu tenho meu notebook, mas para eu usar o notebook, Praticidade, para né? mim, parece que é coisa de outro mundo. Eu só uso em última situação. Quer ver quando é que eu uso notebook? Porque não sei o que é, meu aplicativo do GovBR, ele não faz confirmação pelo celular. Eu sou obrigado a ir pro notebook. Ele pede a confirmação no notebook. Aí eu tenho que fazer, né? Porque a gente vai se adaptando, né? Então as pessoas, elas têm esse pensamento, como a Raiane falou. Eu vou montar meu negócio, eu vou trabalhar a hora que eu quero, né? Eu vou trabalhar menos, vou dormir até tarde. Não. Mas aí, Hélio, olha só, aliás, para vocês, olha que questão interessante. Aí você vai ser mais um no mercado, depende da quantidade de horas que você vai trabalhar. Porque assim, vou abrir minha empresa, eu tenho a opção de trabalhar 3 horas, 4 horas, mas aí como você vai ser visto pelo mercado de trabalho? A sua empresa. Porque assim, para você chegar onde você está hoje, você ralou um bocado. Então hoje você tem esse benefício de falar, vou ficar de home office. Mas você tá ligado 100% Mas até no celular. chegar lá, tô ligado. Tem que- Então assim, Experiências. é uma balança. Eu só tava- paro no sábado. Pôr do Tá sol vendo? de sexta, pôr do sol do sábado. Porque eu sou É que eu tava adventista, falando daí eu pra- falo, agora eu desligo tudo. Tava conversando com a Catiúcia. Eu falei assim, minha mente, porque assim, tem várias profissões, então eu fico pá. Eu falei pra ela ontem, dormi 8h30. Faz muito tempo que eu não sei o que é dormir 8h30 da noite. Eu imagino. Porque assim, porque a mente não para. Não para. Porque toda hora, falando também com o Edmilson, questão de deixar o celular no silencioso. Hoje a gente não consegue, porque assim, às vezes a pessoa manda mensagem 11 horas da noite, meia-noite, 1h, não tem horário. E aí você fica assim, não, essa mensagem aqui é importante, deixa eu anotar, porque eu tenho que resolver isso amanhã cedo. E a mente não para. Então, assim, é até hipocrisia das pessoas falar assim, eu vou montar minha empresa e vou trabalhar a hora que eu quero. Eu não trabalho. Não vai ser bem Vou assim. trabalhar o tempo É o tempo todo. todo. Eu sempre muito falo, pesado. mas isso daí, gente, entra na seguinte situação. Falta de conhecimento. A falta de conhecimento faz a gente julgar, prejulgar, sem entender, né? Então, eu trago esse esclarecimento para o aluno também, que não vai ser do jeito que ele pensa, ou seja, é o choque de realidade. Não é a empresa que vai se adaptar a você. É você que vai se adaptar à empresa. Você vai mudar seus horários de academia, vai mudar seus horários, às vezes, de ir para a igreja, vai mudar. Teve uma vez uma situação... Até o de alimentação, né? Teve uma situação engraçada que o estagiário, por ser estagiário, eles acham que tem mais flexibilidade. Aí o estagiário falou assim, eu falei pro meu patrão que eu não vou amanhã não, porque eu tenho um evento religioso. Ou seja, a concepção dele, ele achou que a empresa ia liberar porque ele tem um evento religioso. Como se fosse obrigada, né? Ela não obrigada, a gente respeita a religião, mas a gente sabe que muda a vida quando você trabalha naquele horário até aquele horário. É o você horário da pertence à empresa, né? Não empresa. é o horário da A pessoa. empresa, ela quer contar com você. Não, o que é engraçado também que aparece de vez em quando é você marca a entrevista, isso com as pessoas, né? Você marca os candidatos, eles falam assim, não posso ser esse horário, posso aquele horário, tal dia. Eu falo assim, peraí, quem que tá mandando nesse negócio aqui agora? É o candidato que está escolhendo a hora que ele vai na empresa? Não, aí tem que trazer a realidade. Constantemente a gente tem esse trabalho constante que não deveria, porque eu acho que já era para ter o consenso da pessoa entender que a empresa Eu acho que isso tem escolhe que seu ser horário. ensinado na escola, né? Empreendedorismo, Aí que empregabilidade, tem que acontece? ser Justamente, logo no também, começo. né? Aí eu gasto muito mais energia que eu não precisaria gastar se a pessoa tivesse o pré-conhecimento já. Aí eu tenho que ficar explicando, não, a empresa que estabeleceu esse horário, a empresa que estabeleceu esse horário, esse dia, ela não tem essa flexibilidade de mudança. Se surgiu um imprevisto, então essa vaga não é para você, infelizmente. Se algum dia surgir uma nova oportunidade, mas eu não vou te garantir que vai ser nessa mesma empresa. Então, você tem esse trabalho de formiguinha, tá? Então, assim, é muito bom poder saber que eu estou fazendo esse trabalho, que ajuda o terceiro setor, né? De empregabilidade, de empreendedorismo, né? De educação, tem a parte também, como eu falei, saúde também. Então, assim, os meus empresários me ajudam muito. Eu falo que eles são...
sem eles, eu acho Como é que nada faz para o funcionava. empresário ajudar vocês? Ajuda no Pô, sentido eu quero ajudar assim, vocês aí. Me convence. eu falo assim, Convence no ali o sentido- empresário ali. Então, cara, eu falo sempre o seguinte, desculpa, usei uma expressão errada. Você tem que... A Anne, ela tem 2 clientes. Eu te peguei de surpresa. A aqui, Anne tem 2 clientes, mas não se preocupa não. A Anne tem 2 clientes, que é exatamente o aluno e o empresário. Eu não posso falar só com a linguagem educacional, eu tenho que falar com a linguagem empresarial. Inverter os papéis. O que acontece com as pessoas? Às vezes a gente fica muito na função de funcionário. Não, você tem que inverter os papéis. Você tem que pensar como a pessoa outra pensa, porque você faz parte do conjunto do sistema. Então, eu tenho que imaginar o que você já quer para sua empresa para eu poder oferecer. Não é só o que eu preciso, é o que você atende à sua necessidade. Então, quando você vai entendendo esse FINE, que tem a parceria comercial, ela abre portas também, então você vai começando a ver. Não adianta eu só querer, só eu quero ser atendido, eu quero que você me ajude. Não, a empresa também quer. Ela quer a mão de obra, ela quer que você represente ela até nos produtos dela de alguma forma, não que a gente tenha a obrigação de ficar, mas é uma troca. Às vezes eles, por exemplo, tem alguns momentos que eles participam de sorteio na escola, então eles dão o produto dele para os nossos alunos a gente sortear, né? Às vezes a gente faz um workshop lá, tem um lanche, eles dão uma contribuição de um lanche, aí é uma troca, é uma divulgação, você divulga ele, né? Nessa hora, né? Você está divulgando a empresa dele. Porque é uma troca de favores. Se eu concedi 0,800 aqui para te dar isso aqui, banner, em vários parceiros que eu já tive, que deram banner pra gente, que deram, enfim, pula-pula, que foi lá, botou pula-pula para as crianças no Dia das Crianças, a gente fez ação. Ele faz um trabalho de marketing social. Então, assim, é um ajudando o outro. Enquanto a gente achar, mesmo como empresa, que a gente não precisa ajudar outra empresa, a gente vai ser limitado. Rapaz, a gente eu não vai lembrei andar. aqui, desculpa só te cortar um pouquinho, que a gente deve estar quase no fim, mas assim, eu fiz um projeto uma vez chamado Agente de Marketing Social. A gente fazia uma capacitação de empreendedorismo para os jovens das escolas, veja bem, e pegava 3, 4 empresas que tinham seus produtos ou serviços. Treinava essas pessoas aqui para vender, para elas venderem os produtos da empresa, elas já estavam sendo treinadas, né? E ao mesmo tempo, aquela empresa, ela pagava a estrutura para esses alunos, camiseta, material didático, né, transporte, alimentação, e eles iam para o campo. Alguns trabalhavam no sistema de telemarketing e outros iam de porta em porta. Gente, o que a gente construiu de pessoas, hoje eu encontro esses meninos aí, tem quase 30 anos já esse projeto que eu trabalhei, eu encontro o pessoal empresário, sabe? E agradece, fala, eu lembro da frase que você me falou e tal. Eu nem lembro da frase mais, mas aí o pessoal lembra. Então, assim, isso que você está fazendo é uma parceria com a empresa para fazer o marketing social dela. Verdade. Então, você, empresário, É uma via de mão dupla, procure a Anne para fazer o seu marketing social. Você vai estar ajudando o social, né? Sim, Transformando as pessoas e tendo mão de obra capacitada. Sim, você pode ter certeza. É isso. Gostei. Catiúcia, eu tenho na verdade, não é uma dúvida, e pode ser que sim. Quando o aluno, ele vai procurar um emprego, e você acha que ele não se qualifica naquela vaga no qual ele quer, Sim. você consegue direcionar e mostrar para ele, olha, mas eu acho que você se encaixa nessa, por isso, por isso, por isso. E tem história de que essas pessoas, elas aceitaram fazer essa transição, vendo que o currículo que ela tem é mais qualificado para aquela outra vaga que vocês estão ofertando? Então, eu falo exatamente sobre isso. Eu falo, o seu currículo, ele está engessado no que vai aparecer. Porque se eu tenho uma experiência naquilo ali, vai aparecer aquilo ali. Se eu quero mudar, eu tenho que fazer um curso de qualificação para a pessoa começar a enxergar outros vertentes que não seja o que está escrito ali. Entendeu? Então, é exatamente isso. Porque não adianta. Se eu trabalhei a vida toda na padaria, né? E eu quero começar a trabalhar numa farmácia, eu tenho que ter uma qualificação, porque a pessoa não vai enxergar você trabalhando numa farmácia, se você a vida toda você trabalhou numa padaria. Então, é nessa hora que eu uso de respaldo. Sim. Eu chego para ele e falo, olha, seu currículo ele está engessado nisso aqui. Então, não consigo te arranjar outra coisa, às vezes, por causa disso, porque você vai mostrar seu currículo, você só tem experiência nisso.
Então, para você mudar essa realidade, é só através da qualificação, que aí a pessoa vai olhar no seu currículo que tem algo a mais, que você já está começando a se interessar por outra vaga, aí começa a funcionar, começa a direcionar para outro lugar, para o lugar que você quer. Mas, por enquanto, se você tem necessidade urgente, a vaga que eu tenho no momento, que se encaixa, baseado no seu perfil, baseado nas suas experiências, é esta. Mas vai continuando fazendo seu curso de qualificação aqui, que aí quando surgir, aí sim, eu consigo te dar esse norte de mudança. Sim, eu achei tão interessante essa parte. Eu até assisti uma série esses dias que era justamente de uma empresa, Peoples, que fazia recrutamento de pessoas para as empresas. E eles faziam esse trabalho, eu sei que era uma série, mas assim, eles não tiram isso do nada. E as pessoas ficam, mas é filme. Gente, não, mas vivenciaram isso de alguma forma. História real. É real, não vão pegar assim do nada e criar. Eu achei bem interessante que lá eles faziam os recrutamentos, convidavam essas pessoas, vou pegar como exemplo uma advogada. E aí eles iam fazer o recrutamento dessa pessoa, eles iam até essa pessoa, faziam a entrevista, viam um pouquinho da vida dela, se realmente ela seria a funcionária adequada para aquela empresa. Mas aí entrava a parte social, porque eles conseguiam ver coisas, falaram assim, será que isso aqui é interessante para a empresa mesmo? E aí eles iam atrás dessas histórias por trás para ver se realmente ela era totalmente qualificada. E ela advogada. Então, assim, ela estava passando por uma situação que eles não sabiam e descobriram de divórcio. Ela tinha um filho pequeno e o marido dela estava pleiteando a guarda da criança. E como ela era advogada, ela trabalhava muito, então o celular dela não parava. Ela estava na entrevista, gente, rapidinho que eu preciso atender. Porque já era um cliente que estava ligando para ela. E aí entrou a parte social, porque eles falaram assim, mas a gente pode ajudar ela. E aí a CEO da empresa, conversando com o diretor, falou assim, mas a gente pode ajudar ela de outra forma. Será que ela não aceitaria ser consultora jurídica de uma outra empresa? Por quê? Porque aí ela vai ter mais tempo para cuidar do filho dela e vai conseguir exercer o trabalho dela. E apresentaram isso para ela, porque ela assim, era uma hiper mega advogada. Então, assim, ela não queria, a exigência dela para ir para essa empresa primeira, que ela fosse advogada, mas que ela tivesse 2 advogados juniores, que era para desafogar ela. E ela não tinha pensado nisso. Então, a empresa, a recrutadora, pensou numa solução, falou assim, olha, a gente tem isso, não essa empresa, mas essa outra, que você pode entrar como consultor jurídico, vai receber um pouco menos, mas aí você vai ter mais tempo para poder cuidar do seu filho. Sim. E conseguir pleitear isso em juízo também e não perder a guarda do seu filho. E aí ela aceitou. Pensou na questão social, né? Ela aceitou ser consultora jurídica, teve mais tempo e não perdeu a guarda do filho. Então eu achei isso muito interessante da parte da empresa recrutadora, porque ela conseguiu viabilizar isso e mostrar uma outra solução para aquela pessoa. Ela não deixou de ser advogada, mas ela passou a ser consultora jurídica. A gente passa por esse desafio também, porque uma das coisas que eu falo que vai ter na entrevista, né? A gente sabe que tem empresas que realmente elas têm uma situação meio complicada, às vezes tem empresa que tem dificuldade quando o filho é pequeno, né? Que a pessoa candidata tem um filho pequeno. Aí eu sempre falo, gente, se vocês têm filho, já mostra a solução. Não deixa o entrevistador ficar pensando o que você faz com o seu filho. Não, já tem uma rede de apoio, tem uma pessoa que fica com o meu filho, porque realmente tem que ter, porque você tem que trabalhar. Se você precisa trabalhar, você tem que ter. Então, porque às vezes a empresa ela pode pensar que você não tem. E aí o não pensar, ela não te classifica. Então, já trago isso para eles verem que ao falar, já tem que demonstrar a solução, que a empresa ela não quer problema, ela quer soluções. Essa pessoa futuramente vai trazer problema, o filho adoeceu, isso, então isso. A empresa ela não pode. Então, assim, o nosso grande desafio como a pessoa do RH, eu falo que o RH está no meio do fogo cruzado. Porque ele tem que atender os interesses da empresa e ele tem que atender os interesses do funcionário. Então, é difícil. São 2 chapéus, né? Exatamente. Tem que equilibrar. 2 pratos. E até respondendo novamente sua pergunta, fazendo entre parênteses, acrescentando, como é que eu vou querer trabalhar com outro segmento se eu sou muito limitada como funcionário? Em que sentido? Você vê a diferença de uma pessoa que ela quer crescer, que ela quer sair de uma área. Vamos dar um exemplo. A pessoa está trabalhando com serviços gerais, serviços gerais. Mas aí eu tenho esse papel aqui. E eu falo, fulano, Dona Maria, leva esse papelzinho aqui para mim, para aquele setor. Ela não é na função dela, a função dela não é essa. Sim. E ela vai lá, ela entrega com o maior carinho. Para a mente de funcionário, isso é desvio de função.
Para mim, que sempre tive uma veia empreendedora, eu falo, não, isso aí é aprendizado. O Isso quilômetro vai me extra. ajudar a Vai subir, me ajudar. É o vai me quilômetro ajudar. extra. Então, assim, como é que eu vou querer mudar de área se eu não fiz nada além do que é para fazer? Ah, eu não sou paga para isso. Tem muitas pessoas que falam isso. Eu não sou paga para fazer esse algo mais. Mas esse algo mais, às vezes, é aprendizado para você. É bagagem para você. Não é por causa, você não está fazendo nem pela empresa, você está fazendo por você, para você aprender, para você ter mais leque de possibilidades. E pode ser leve, né? Pode As pessoas ser veem leve, isso como algo muito pesado. Como conhecimento, como aprendizado. Eu trabalhei com várias coisas diferentes e isso me ajuda tanto hoje em dia. Tanto. Porque exatamente as profissões, elas são interligadas. Não tem como dizer. O administrativo, ele precisa do financeiro, enfim. Todas elas precisam, entendeu? Então, assim, é muito do que você pensa também. Às vezes, a rotulação do mundo, como as pessoas foram passando as informações e as pessoas começaram a pegar o lado negativo, só o lado negativo. Sempre achando que alguém quer derrubar. Nem sempre. Às vezes, a pessoa está querendo te ajudar. E você não está vendo porque você está com aquela maldade ainda. Então, assim, com a mente fechada. Com a mente fechada. Então, às vezes, isso também nos fecha como profissional. Né? O que eu quero? É a autorreflexão. É o autoconhecimento. O que eu quero para a minha vida? O que eu almejo? Se você não gosta do que você faz, vai e pede demissão, porque às vezes você está no local errado também, por isso você não está fazendo essa entrega. Você não está trabalhando porque você gosta, e isso também é muito ruim. Mas você trabalhar no local só para pagar a conta e você não está gostando do que você faz, é muito ruim. Isso que você falou do autoconhecimento, já passo a palavra para vocês, para a gente já fazer as considerações finais, mas eu acho fundamental, até você como psicóloga, e pegando um pouquinho da inteligência emocional e comportamento humano, é o autoconhecimento. Eu acho que isso é valiosíssimo, valiosíssimo, porque as pessoas hoje, elas não se permitem também se arriscar. Sim. Poxa, eu não estou gostando do meu trabalho. Como eu faço? Não é porque Deus... É porque a gente tem uma mania de tudo. Eu falo assim, Deus deve estar sobrecarregado. Tem gente que quer culpar todo mundo. Deus, não sei o quê. Tá? Deus, eu falei, gente, calma, dá um time para Deus. Não é porque Deus, é como. E vocês podem ajudar. Se eu não estou gostando do meu trabalho, poxa, como eu posso mudar? Eu vou procurar, então, uma agência de empregos, ver como é que eu faço, se tem um curso, se eu posso fazer isso. Aí eu percebo que as pessoas não fazem. É o autoconhecimento. Poxa, eu deveria ter, gosto de estar fazendo outra coisa, eu acho que eu me vejo fazendo isso. Sim. Poxa, como eu devo fazer isso? E as pessoas não param para fazer o autoconhecimento, que você faz consigo mesmo. Sim. Então, não param para fazer isso. Então, eu fico com essa mania de culpar o outro. Culpa é de Edmilson, por isso que não deu certo. Culpa de Edmilson, não sei o quê. Não é assim. Poxa, o Edmilson está querendo me ajudar. Eu acho que eu que não estou num lugar bacana, então eu devo mudar. Então, vocês proporcionam isso, né? Como você falou, que tem cursos. Poxa, eu queria fazer, olha, não tenho condições, igual você falou, que tem essa parte social abertamente, que tanto pelo Instagram, né? Tanto pelo WhatsApp, mas também você abre esses horários para que as pessoas possam ir presenciar, né? De forma presencial, para estar conversando com vocês e expondo, às vezes que não tem condições, mas queria fazer essa transição de carreira, né? Sim. Como você mesmo falou, que tem pessoas que estão trabalhando, vão lá falando que querem mudar de emprego. Mas essa parte do autoconhecimento eu acho que é fundamental. No passado, muito passado, bem longe mesmo, né? Quando a gente fazia algum curso de qualificação, um exemplo, vou dar o meu exemplo. Eu lembro quando eu tinha 13 anos de idade, eu fiz um curso de office boy, né? E nesse curso tinha uma matéria bem específica, que eu não sei se hoje ainda tem. Eu até gostaria que você falasse a respeito. Tinha uma matéria de relações sociais no trabalho. Nossa, que abrange essas questões da dificuldade do dia a dia daquele funcionário dentro da empresa. E outra coisa, você fala um pouquinho a respeito disso, se ainda tem alguma coisa nesse sentido, e também na questão do treinamento que você dá para a pessoa participar de uma entrevista, né? Eu vejo muita dificuldade nessas pessoas, porque sempre tem aquela célebre pergunta assim, por que eu vou te contratar? Quais são os seus pontos fracos e quais são os seus pontos fortes? Eu vejo que muita gente tem muita dificuldade de colocar para fora os seus pontos fracos e seus pontos
fortes. Então, como é que vocês trabalham isso? Essas três coisas. Então, assim, sobre esse curso que você falou, Uhum. a gente não tem com esse nome, né? A gente tem no sentido da pessoa saber lidar com trabalho em equipe, né? Saber se relacionar, saber atender bem um cliente, né? Uhum. Então, assim, eu acho que o trabalho em equipe, às vezes as pessoas elas ficam muito no individual, né? Mas como eu falo que os setores estão intercalados, não tem jeito, né? Uma hora vai cair pro colo do outro e volta pro seu colo. Não tem jeito. Então, é nesse sentido. Então, aparece muito, realmente, aluno que às vezes fala. Teve um aluno engraçado uma vez que ele falava que conseguia falar o defeito, mas não conseguia falar a qualidade. Eu falei, oxe, ao contrário, que às vezes as pessoas falam a qualidade, mas tem dificuldade com o defeito, né? Porque sabe que o defeito às vezes pode te derrubar, né? Exatamente. Esse Defeito. Então, eu sempre falo assim, saiba o seu pior defeito, trabalhe isso em você, mas quando você for falar seu defeito, tenta falar um menorzinho, né? Porque, né, você complica um pouco, senão é tiro no pé. Mas é bom você saber o seu pior. O seu pior defeito é bom você saber, porque você vai trabalhar isso em cima de você, para que isso não venha te prejudicar mais para frente. Tirar os advérbios de intensidade, porque se eu falo assim, eu sou muito ansiosa. Esse muito, a pessoa não te conhece, ela não sabe. Então, né, vai falando, já melhorei minha ansiedade, vai mostrando a solução. Tem uma pergunta que ela é muito engraçada, porque ela dá a inclinação para falar pessoal, mas ela não é pessoal. Por exemplo, aquela pergunta, como você se imagina daqui a 5 anos? A pessoa nem lembra que ela está na entrevista. Ela não lembra. Vai falar dos sonhos dela. Ela nem lembra que ela tem Muitas que falar vezes... que antes de passar pelos 5 anos, eu tenho que passar pelo hoje. Aí ela começa a viajar. Aí nessa hora que eles vão percebendo. Eu não vou contratar porque eu vou treinar uma pessoa que tem outros sonhos. Não é o sonho que encaixa na minha empresa. Então, ou qual aquela que vai sair muito rápido. Né? Vai sair muito rápido. Porque a empresa ela quer que você fique daqui a 5 anos lá. Crescendo lá dentro. Se for para crescer, cresça lá dentro. Não é para crescer fora. Então, assim, mas é claro que a gente pode ter nossos sonhos pessoais. Mas a empresa não precisa saber dos seus sonhos pessoais. É seu. O dinheiro vai fazer você realizar. Então, é o contrário. Essa pergunta é para você responder de forma inteligente. Olhando a empresa. Não olhando suas coisas pessoais. Mas ela faz exatamente essa casca de banana. Para você ir por essa inclinação. E a maioria vai por essa inclinação. Como é que eu vou falar para um gerente que eu quero ser gerente? Vai tomar meu emprego, né? Como é que eu vou falar para uma pessoa que é dono de uma farmácia que eu quero abrir um dono de farmácia? Ou eu vou ensinar para o seu concorrente Então, assim, são situações e situações que a gente não percebe, né? Então, se eu quero um concurso público, eu sei que aquele funcionário ele vai me largar daqui a um tempo. Sei que tudo é um ciclo, não é para sempre também. Você não deve achar que o seu funcionário vai ficar para sempre com você. Nem deve também, porque ele tem que se qualificar. Sim. Ou ele é promovido dentro da empresa, ou ele vai voar, porque é natural, né? As pessoas não vão querer constantemente estar na mesma situação, né? Não, depende também. Tem gente, teve um currículo uma vez que a mulher mostrou lá que ela estava 30 anos trabalhando numa empresa só. Então, assim, na mesma área, quer dizer, não na mesma empresa. Fazendo a mesma coisa. Fazendo a mesma coisa. Às vezes a pessoa não tem essa visão também, tá certo. Cada um tem os seus sonhos, suas projeções, né? Vai de cada um, enfim, da realidade também pessoal de cada um. Porque a gente tenta trazer essa realidade para a pessoa. Você vai querer continuar com a sua vida assim? Será que você não tem outros sonhos? Será que os seus filhos não precisam de mais? Então, é nesse sentido que a gente tenta trazer, porque às vezes a pessoa também não parou para pensar. Ela foi acostumada, ela se acostumou. Se acomodou, se né? acomodou, e ela também não acredita, é a história do acreditar, ela não acredita no potencial. Porque eu falo que todo mundo tem talento, só às vezes não descobriu o que ainda, mas tem, todo mundo tem. E se você tem talento em ser o melhor cozinheiro, seja o melhor cozinheiro, porque a profissão, se você sendo o melhor no que você faz, você vai ser referência. Independente da profissão que você faça, você vai ser referência. Vocês envolvem lá o pessoal, os seus alunos, nos trabalhos sociais, como você falou, né? Sim. Até na parte de empreendedorismo. Eu aprendi muito na minha vida que o social, ele desenvolve a liderança. Sim. Ele é uma chave para a liderança. Você
quer pegar uma pessoa tímida, que não conhece nada, ou que não tem vontade de conhecer, você coloca para fazer ações sociais. Ela vai se desenvolvendo. Daqui a um tempo ela é líder. Ela é a chave. Vocês estão indo no caminho certo. Não estou aqui, né, querendo ser o dono da verdade, mas assim, a gente percebe que as ações que vocês estão fazendo são as ações intrínsecas. Desenvolvimento. Porque você precisa realmente trazer o social como uma isca, né? Mostrar assim, eu estou preocupado com sua vida social. Sim. Para ela tomar um choque, você fala, olha, agora é o seguinte, para você, por questão econômica, você precisa ter uma coisa aqui, de uma ferramenta de transformação. Sim. E aí é onde vocês trazem essa ferramenta de transformação com os cursos de capacitação. Eu atuo na área de capacitação, como eu disse para você, há muitos anos, né? Há décadas. Inclusive, eu tenho uma empresa que ela atua com comunicação e capacitação. E atualmente a gente está voltado ao terceiro setor, capacitação do terceiro setor. Nós já trabalhamos com capacitação no empreendedorismo e capacitação em sustentabilidade. Esse projeto aqui nós estamos trabalhando o empreendedorismo com sustentabilidade. Aí vem a tecnologia, que tecnologia não é só ferramenta digital, né? Não. Uma ideia humana é uma tecnologia. Uma inovação. Inovação também, a pessoa pensa que é coisa de Starlink lá do Elon Musk. Não, inovação, como vocês estão trazendo para a gente, é um modelo de inovação. Sim. Né, que muitas empresas podem adotar como aspecto de responsabilidade social. E economia circular, que nós temos que trazer um foco na economia circular. O que é isso? As pessoas serem responsáveis para dar o destino final daquilo que ela produz de resíduo. Né? As empresas têm sua responsabilidade dentro da lei, da logística reversa, mas as pessoas também têm que ter a sua responsabilidade. E aí lá no trabalho de vocês, não sei se vocês fazem isso, mas assim, a pessoa adotar um copo, aprender a apagar uma luz, fechar uma torneira, porque se ela faz isso dentro do ambiente de ensino, ela vai fazer isso na empresa, porque a empresa tem a sua gestão ambiental, ela vai ter que ter aquilo. E se a empresa observar que você joga muito copo fora, dá não sei muitas descargas num dia, sai e deixa a luz acesa, ela vai começar a ver que você é um peso para ela também. Né? Imagine 100 funcionários fazendo tudo isso. Olha a despesa com copo, olha a despesa com energia, a despesa com resíduo, né? A natureza, ela manda a resposta, Esse é o nosso foco desse projeto. É pegar os projetos sociais e colocar, olha, introduz aí a economia circular. O nosso planeta está com data marcada. Sim, é verdade. A gente já consumiu 2,5 planetas. Não dá para você sair daqui e ir para Marte. Né? Entendeu? Então a gente precisa tomar esse cuidado. Então esse é só um alerta que eu queria deixar, inclusive, para o pessoal que está nos assistindo. E uma dica para vocês, né? Eu sei que vocês devem estar fazendo, mas é bom. Copo, né? Fala do incentivo da pessoa trazer a garrafinha. A gente tem um pouco, porque, enfim, sempre tem algum que não tem, ou que vem pela primeira vez, né? E não sabia. Enfim. A tecnologia também, você estava falando da tecnologia. Em processo seletivo, às vezes, que acontece teste, né? Porque o processo seletivo ele pode ser de várias formas, né? Ele pode ser só uma entrevista, ele pode ser uma dinâmica, que aí entra exatamente a habilidade com a comunicação também, resolução de problemas. Ele entra um teste de informática. Uma vez eu fui para um processo seletivo e fiz um teste de informática. Eu sei que era proposital. Hoje a gente entende que é proposital. O teclado estava com algumas coisas em branco, para exatamente ver se a pessoa sabia. Né, digitação rápida. Então, a gente traz essa realidade também para o professor, para ele injetar e ele verificar o que o mercado está exigindo em relação ao curso. Né? Então, a gente traz isso também para eles. Porque eu falo para o aluno, como eu falei, não fique com raiva do professor porque você está fazendo uma apresentação. E a apresentação não é ler caderno. Não é. Nesse dia, você faz o personagem, finge que é o professor, bota um slide, bota um cartaz, faz uma maquete. Então, assim... Eu já fui professora, né? Então, quando eu fui professora, eu falava, eu quero escrito o seu trabalho. Ah, professora, mas fica bonito, fica, concordo com você, fica bonito, digitalizado, mas eu sei que você vai copiar e colar.
Então, não, pode ser meia folha, mas eu quero Mas pelo que menos você está fazendo ali, ele... escreva, porque a gente está vivendo numa geração que não pensa mais. Movimenta o corpo, mas não movimenta o cérebro. Então, assim, a gente tem que voltar a pensar. A percepção é que traz as ideias, traz você... Traz a inovação, soluções, né? Inovação. Então, assim, eu apresentei o projeto para vocês. Eu acho que há muito a contribuir com o terceiro setor, que é algo que a gente já faz por ser representante de Planaltina, né? Então, eu acho que tem muito a somar, poder exatamente ajudar e incrementar mais coisas para vocês também, né? Então, assim, é o nosso primeiro contato. Eu acho que já deu para vocês entenderem também, né, como funciona o nosso projeto. E é isso. E a gente quer visitar lá depois. Com toda certeza. Muito obrigada, Catiúcia. Muito obrigada pelo projeto de vocês também. E que vocês possam cada vez mais estar aí transformando a vida das pessoas, né? Não vou falar só de adolescentes, porque o público de vocês também tem. Né, maiores de idade. Enfim. Cuidador, né? Por exemplo, às vezes a pessoa não vai por um ângulo, ela vai por outro. Porque o atendente de farmácia, desculpa, vou fazer um leque rápido. O atendente de farmácia, a nossa sociedade, ela está envelhecendo. Então, assim, a maioria das pessoas que são já de terceira idade, elas precisam de medicamentos. Então, já tem uma possibilidade de emprego também. O cuidador de idoso, ele não precisa necessariamente estar interligado a uma empresa, né? Às vezes, é uma pessoa que tem uma mãe e ela precisa de um cuidador. E é um diferencial, falo isso para o aluno, é um diferencial, já que você já trabalha como cuidador ou pretende trabalhar como cuidador, o curso de atendente de farmácia ensina a fazer injetáveis, né? Então, tem idosos que precisam de injetar glicose, né? Enfim, então, medicamento que você tem que saber como é que vai dar para o idoso. Então, o diferencial, se eu tenho uma mãe idosa e eu vejo um cuidador que não tem esse conhecimento e um cuidador que tem, ele vai ter muito mais credibilidade o que tem. Então, assim, como eu estou te dizendo, às vezes pode ser que uma empresa não abrace esse candidato, mas tem outras possibilidades, como um cuidador de idoso, por exemplo. Ele pode trabalhar nessa área. É um trabalho autônomo, né? É um trabalho autônomo e às vezes até prefere. Eu já vi, uma vez eu fiquei surpresa quando eu entrei na turma e os alunos não queriam trabalhar com atendente de farmácia, eles queriam trabalhar com o hospital, ele queria ser cuidador. Então, às vezes, ele está fazendo ali, mas não é só para a farmácia. Ele tem outros pensamentos, outros segmentos de continuação. Pelo bem maior, né? Então, muito obrigada. Que vocês continuem transformando a vida das pessoas. Sim, esse é o nosso objetivo. E para você que está em casa, que não sabe como se qualificar, como entrar no mercado de trabalho, fica aí uma oportunidade de conhecer a Anne. Tá bom, gente? E tem unidade aqui também em Planaltina. Sim. E esperamos vocês amanhã. Até lá. É isso. Obrigada a todos. Obrigado.